Domingo, 13 de agosto. Verso para memorizar. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A espiral descendente do pecado. Ouça Efésios 4, 17 a 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Colossenses 3, 1 a 17. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre,
mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pergunta 1. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja? Na sessão anterior, Efésios 4, 1 a 16, o tema de Paulo foi a unidade da igreja. Quando comparamos Efésios 4, 1 com Efésios 4, 17, notamos a semelhança entre essas duas exortações sobre como andar ou viver. No início do capítulo 4, o apóstolo falou da unidade e do estilo de vida que a sustenta de uma perspectiva positiva. Dos versos 17 em diante, Paulo abordou o mesmo tema a partir de uma perspectiva mais negativa. Em Efésios 4, 17 a 24, Paulo contrastou o estilo de vida gentílico, o qual considerava a humanidade enfraquecedora, com padrões de vida verdadeiramente cristãos que alimentam a unidade. Ao ler a crítica afiada de Paulo ao depravado estilo de vida gentílico, devemos recordar sua convicção de que os gentios são redimidos por Deus por intermédio de Cristo, e a eles é oferecida plena associação ao povo de Deus. Em Efésios 4, 17 a 19, ele deu uma descrição limitada e negativa dos gentios na carne. Paulo não estava preocupado apenas com pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas com o padrão de comportamento que exibiam, uma trajetória descendente nas garras do pecado. No centro de Efésios 4, 17 a 19, está um retrato de uma espiritualidade insensível, na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido destacado no início da passagem e da prática sexual depravada sublinhada no fim. Afastados de Deus, eles não sabiam como viver, e separados de sua graça salvadora, continuavam em uma espiral descendente de pecado e depravação. Qual foi sua própria experiência com o poder do pecado de arrastar uma pessoa para baixo, na espiral descendente de uma vida cada vez mais escravizada no pecado?